Boa tarde. Eu sou a Ana Camila. Estou muito feliz com a oportunidade de estar apresentando essa solução que eu acredito, vejo funcionar em tantos lugares que eu venho passando aqui para vocês. É a minha estreia fazendo isso, porque eu trabalho com formação pela Moderna, mas educação infantil, artes e educação física são meus campos de atuação. Apresentando o SET Brasil é a primeira vez, né? Foi a primeira vez, agora de manhã, agora aqui à tarde com vocês pela segunda vez, mas Bertioga está sendo a minha estreia. E eu estou feliz por isso, porque, gente, como eu fui bem recebida aqui, estava conversando antes de vocês chegarem, que delícia o clima entre vocês, e daí não só aqui, mas todos os lugares que eu passei nessa cidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, espero que seja proveitoso também. E com a Samanta também do meu lado, né, ficou muito fácil estrear, porque tudo que eu ia apresentando, ela trazia um contexto, então aproximou muito bem o que é o material da realidade de vocês. Eu entendo que esses roteiros que vocês desenvolvem também é essa ponte, né, porque o material ele é um só. Eu fui lá no extremo oeste do estado, estava lá em Sul de Minas, vocês já ouviram falar? É tipo quase Mato Grosso, quase outro estado, agora eu estou aqui no extremo leste. E eu não tinha visto isso ainda. E é muito rico, porque o material é o mesmo e é um contexto completamente diferente. Só que quando a gente tem pessoas engajadas assim, fazendo essa ponte entre isso que já é bom e entre a realidade de vocês, que também já é ótima, e fica tudo maravilhoso. Então aproveitem esses roteiros, eu quero conhecer esses roteiros já. Que é assim, eu vou passar uma apresentação, um pouquinho do que é o sistema, depois a gente vai navegar junto, vamos falar do aplicativo, como é no aplicativo, como é no navegador. De manhã eu dei um exemplo e agora ele vem mais fundamentado porque eu fiz de novo o caminho. Quando a gente faz um caminho novo é muito desafiador, né? A gente para, olha, pergunta, erra, volta. E assim também, é um caminho novo. Só que é um caminho novo sem volta. Não dá mais pra gente fugir do digital, fugir das plataformas, fugir dos sistemas. Porque as crianças, elas não chegam sabendo tudo isso, elas demandam isso para ter interesse. E também esse olhar múltiplo, esse olhar que abarca todas as dimensões do desenvolvimento da criança que a gente tem que ter, não dá mais para olhar num papel, olhar num livro, buscar outra coisa lá na biblioteca. E aqui a gente tem tudo. Então a gente tem desde o planejador de aula, livros, recursos de áudio, de vídeo, tem os cursos EAD, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, tem a revista Educatrix, que coloca a gente no cenário da educação aí nacional, com diversos olhares, várias possibilidades, o contexto nacional, coisas mais regionalizadas, mas que daí a gente consegue trazer, porque daí tem entrevista, tem artigos, um monte de coisa. Tem o espaço da Fundação Santilana, que tem os livros, eu tenho usado lá para estudar e é maravilhoso, são livros muito bons para a gente acessar lá. E, enfim, a gente vai passar por todo esse universo hoje junto. Para fazer sentido, tem que trazer o que é da realidade de vocês. Então, fiquem à vontade para perguntar, para interromper. O que eu não souber responder, elas me chamam para essa realidade daqui, que ainda é desconhecida para mim. Tá? E a gente faz desse momento um momento de troca e de conversa mesmo. Só uma coisa que eu já vou falar, que depois vocês vão ter que ter login e senha para acessar. De manhã a gente foi questionado, aí tinha aqui o Samuel da tecnologia, que deu uma ótima notícia, que está em contato com a editora para fazer isso de forma mais prática, automatizada, né? Para não demandar tanta mão de obra ali para regularizar. Na hora do almoço eu falei com a Letícia, que é a assessora que agora está aqui com vocês. Ela falou que isso já está sendo feito, porque ele já falou. E que já está em integração os dois sistemas, que nos próximos dias todo mundo já vai receber login e senha. Então, ele já saiu daqui provavelmente agora, que eu falei, cadê ele? Me deu medo de ficar sem ele. Ele estava me ajudando, mas ele já tinha ido resolver isso, provavelmente. Tá bom? Então vamos lá. Vamos olhar para esse portal, que é um portal educacional.
Brasil ele conta com um ambiente virtual totalmente seguro, tanto no navegador quanto no aplicativo que vai estar aí no celular de vocês. Ah, mas eu vou usar o aplicativo, vai usar meus dados móveis. Não. Os dados pro aplicativo são patrocinados pela Moderna, então na hora que você está usando o app, não está usando os seus dados, tá? Então até que na hora que você fizer o primeiro acesso, ele vai pedir lá umas permissões para isso, para patrocinar os dados quando você estiver usando. Dedicado aos gestores, né? Os gestores escolares, professores, alunos e familiares. Alunos e família é o mesmo login e senha, tá? Mas aí eles acessam tudo que é do aluno. A ser disponibilizado à Secretaria de Educação por meio de cadastramento prévio, que é isso que o Samuel saiu daqui para resolver aquela hora, provavelmente. O portal Sete Brasil disponibiliza conteúdos exclusivos, consagrando-se como uma inovação tecnológica que responde plenamente às exigências de informação e capacitação entre aqueles que acessam os conteúdos digitais, e os recursos disponíveis são vários. A gente vai olhar para eles agora. Estou lembrando que eu fui falando empolgada, eu não dei o exemplo sobre o caminho, né? Eu falei, vou dar o exemplo, e agora ele fica mais... Quando eu vim para cá hoje de manhã, que é a mesma coisa quando vocês vão acessar a primeira vez o sistema, você vai olhando, tudo parece meio nebuloso, distante, não vou achar, não vou chegar. Fui parar numa escola, que eu coloquei no Waze Secretaria de Educação e me mandou numa escola. Aí eu falei, não é. Aí eu entrei em contato com a senhora, ela falou, é na prefeitura. Eu fiz a prefeitura de Bertioga lá. Aí me mandou pra cá. Eu parei a quadra já, eu parei ali 2 quadras daqui já na entrada. Achei que o rapaz podia ser professor, olhei assim o layout, falei, deve ser. Desci e fui pra lá, mas não era. Mas aí uma senhora chegou e já me explicou que era pra parar um pouquinho mais pra frente, né? Enfim. Agora, gente, eu saí daqui, eu lembrei do lugar que eu fiquei, tinha um lugar pra almoçar perto, eu fui e eu voltei pra cá. Coloquei o Waze na volta só para garantir que eu ia me perder, mas depois eu desliguei ele me achando, assim, eu já sou de Bertioga. Então é assim também. Vai ter que pedir ajuda? Vai. E é bom o pedir ajuda. Porque às vezes o outro tem outra dúvida e nessa troca complementa. Vai poder falar, isso aqui podia ser melhor? Vai. Porque daí vocês falam, daí acontece o que aconteceu hoje com o Samuel, que saiu daqui, foi lá e já levou para a editora e a solução não fica melhor do que a que a gente esperava. Então é nessa troca, tá? Vocês se colocando, a editora atendendo, vocês são a ponte e assim a gente vai respondendo as dúvidas e melhorando o sistema, que é a nossa realidade. Então o que a gente tem lá? Os relatórios de acesso, né? Que é a coordenação que acessa, os livros digitais que a gente vai acessar aqui, que permite o desenvolvimento do trabalho junto aos alunos, tanto em computadores, na lousa digital. Busca inteligente para possibilitar o acesso aos conteúdos pelas competências e habilidades da BNCC. O banco de questões. O banco de questões é um repositório com 12.000 questões alinhadas à BNCC para montar as avaliações, mas isso só para o Fundamental 1 e 2, porque é de outra forma que é feito no infantil. As sequências didáticas são do 1º ao 5º ano, mas conforme a Samanta falou de manhã, nada impede de achar uma coisa lá legal que dá para ser adaptada e apresentar para vocês, para colocar né, porque a gente jogou uma sequência do 1º ano dos números, né? Brincadeiras com os números. Isso. Daria para ser adaptada, só ver qual é a idade das crianças. Guias do professor, né? Para todos os componentes curriculares e anos, a biblioteca digital, com essas atividades interativas, inclusive as musiquinhas que a gente usa, as brincadeiras, dá para acessar a hora que está com o app instalado, acessa no celular, vocês já falaram que tem a caixa do Bluetooth na sala de aula, que é na escola. Na escola? Ainda não é na sala de aula, mas já é na escola, tá bom? Já está ótimo. Os objetos educacionais, né, a biblioteca digital, que eu tinha falado, a revista Educatrix, que eu também já falei para vocês, gente, isso aqui é rapidinho, essa apresentação, porque nós vamos com a mão na massa, vamos entrar no sistema e olhar para tudo. O Smart AD, que é onde tem os cursos, acho que vocês já tiveram uma experiência, aconteceu algumas vezes de não ter o certificado, por quê? O primeiro acesso é pelo navegador, não pode ser pelo aplicativo, tem que ser colocado nome, sobrenome e o e-mail institucional, vou mostrar onde também, senão não sai o certificado, porque o teu login para o sistema é
concluíram lá. Então não tem como sair um certificado 780-491, concluiu o curso. Então tem que fazer esse primeiro acesso pelo navegador e depois você pode fazer um curso pelo celular, pelo aplicativo, que é um aplicativo diferente do EAD, que é o Moderna Edu, e o aplicativo do sistema é o SET Brasil. A gente vai acessar tudo isso. E a melhor, a mais linda, que é o planejador de aulas, que a gente vai passear por lá. Pode ser pelas habilidades da BNCC. Eu sinto que fica mais organizado quando vai pelos conteúdos. A gente fica mais conectado até com o calendário, com a questão... Porque a gente está mais familiarizado com os conteúdos que com as habilidades. Mas aí a gente se sente mais segura ser, e se organiza melhor. E a gente consegue daí escolher as habilidades conforme o conteúdo. Isso. Então, que aí é aquilo que a gente faz. A gente acaba fazendo o caminho inverso, porém a gente tem a segurança de que a gente vai desenvolver a habilidade, desde que a gente faça por aqui. Porque às vezes a gente trabalha o conteúdo enquanto a habilidade. E na verdade eu preciso trabalhar a habilidade utilizando o conteúdo. Só que a gente tem no livro as unidades onde eles têm outros conteúdos envolvidos, certo? Quando a gente entra nesse planejador de aulas, eu consigo, sério mesmo, quando ela fala é melhor pelo conteúdo, eu já prefiro ir pelas habilidades, porque aí eu consigo ver com aquela habilidade quais os conteúdos que eu consigo trabalhar para desenvolver aquilo. E eu começo nesse trabalho de reconstrução da minha cabeça, porque a gente sempre trabalhou com o conteúdo. Eu preciso desenvolver esse conteúdo. Na verdade, eu preciso desenvolver todas as habilidades utilizando os conteúdos, tá? Então, assim, isso a gente vai fazer junto também, tá bom? Então, isso eu também vou me colocar à disposição para estar orientando vocês nesse processo, porque assim, mas vocês também têm que pedir ajuda. Samanta, me ajuda aqui. Por quê? Eu não vou ser invasiva ao ponto de estar delimitando habilidades que vocês precisem estar ou não trabalhando ou desenvolvendo. Eu acho que vocês são pedagogas, professoras há muitos anos e vocês têm consciência disso. Mas como planejador de aulas, eu consigo ir caminhando com vocês. E aí, na primeira, na segunda, vai ser um pouquinho mais difícil. Porém, na terceira, vocês já vão, opa, eu vou. É desse jeito que a gente consegue, tá? Então, assim, como ela falou, pensando num antigo padrão, eu vendo pelos conteúdos das unidades, ele é mais fácil. Pensando em que eu quero transformar esse movimento pelas habilidades, a gente consegue mais. Sim. Eu só senti que quando a gente iniciou pelas habilidades, a necessidade de incluir todas as habilidades. Então, mas é legal aí porque tem que fazer esse exercício. Isso. Focar, né? Consegue A fazer. gente tem que ter um objetivo, uma intenção quando a gente escolhe as habilidades, porque todas são importantes. Então, quando a gente começa planejando pelas habilidades, a gente vê a lista e a gente quer colocar todas. Aí a gente fez uma outra experiência de começar pelo conteúdo e conseguiu ir direto nas habilidades que vão ser trabalhadas. Então é esse exercício mesmo, de definir a habilidade e respeitar aquele objetivo, aquela intencionalidade. Aí sim consegue fazer a composição e aproximar do conteúdo. Nós vamos passar por lá também. Portal 7 Brasil.br. Então o acesso pelo navegador se dá aqui, o acesso pelo aplicativo depois a gente vai instalar, que é o do 7 Brasil. Tem os perfis de acesso, né? Então, gestor de senhas, gestor coordenador, professor, aluno, familiares. Quanto a acessar pelo navegador, é essa tela. Aquele campo laranjinha lá, acesso exclusivo, é onde a gente vai clicar e colocar o login e a senha na tela que abre
na sequência. Que é aqui, ó. Login e senha. Vai digitar o Desculpa te interromper, mas isso vai ser mandado pra gente no vídeo? Vai ser nova. Vai também. O que ela tá fazendo, a gente não tá fazendo. Isso, não. Eu vou disponibilizar para vocês o link também da aula, para que vocês tenham tipo o tutorial. Isso, o tutorial, tá bom? Fica tranquilo. E outra, quem já tem login e senha, provavelmente aquela esquece, porque a gente não usou o ano passado inteiro. Eu sei que vocês não devem nem lembrar nem mais. Vai ter tudo novinho, tá bom? E daí na tela inicial, a gente chega, vai estar diferente, porque os destaques, né, e os últimos acessos mudam. Os últimos acessos é de acordo com o que você acessou. Se você clicar em últimos acessos, aquilo que você costuma entrar vai estar ali num ambiente mais fácil para acessar novamente. E nós temos o menu, né, lá em cima. Início, livros digitais, conteúdos digitais, Smart Lab, gestão. Cada um desses tem um submenu para acessar. Então, entrando ali nos livros digitais, vai ter um filtro na lateral, onde você consegue filtrar aluno, professor, educação infantil, fundamental e assim por diante, e também os recursos. Olha, pode falar. O que aconteceu em 2021 foi que a primeira senha que a gente teve, a senha de vocês individual, demorou um pouquinho para chegar. E aí, no começo, a Valéria ela deu a senha demonstração. E aí, vocês entraram pela senha demonstração. Que a senha não dá acesso, como ela é de demonstração, vocês não conseguem ter acesso a algumas coisas. E aí, quando chegou a senha individual, teve professor que, como já estava logado lá, nem se ligou e ficava mudando, pondo a senha individual. E aí vinham, né? Eu não consigo entrar no sei onde. Eu não consigo. Então, assim, dessa vez, o que vai acontecer? Por isso que ela falou, já vai as senhas já virando. Assim que as senhas virem para vocês, aí a gente vai entrar com vocês, vai fazer tudo direitinho. Não vai ter a senha demonstração, para que não tenha essa confusão, entendeu? E aí vocês consigam entrar em todos os campos pertinentes à educação infantil. Então, tem algumas coisas que não tem para a educação infantil, como ela vai demonstrar, porque ela precisa demonstrar, porém, não vai servir para nós. Então, a gente já nem vai tentar, né, para não misturar e não se confundir, tá bom? É importante, quem já tem essa demonstração, às vezes no computador que usa, deixou salvo, né, para sempre entrar. Então, vai ser importante conferir isso quando for entrar agora com login e senha novo, para realmente ser novo, para realmente ser você, até pela questão dos certificados, a questão do que você vai deixar salvo de calendário, né? Porque todo esse planejador, o planejamento forma um calendário, então para que seja realmente o seu login e a sua senha, com esse cuidado. Então a gente pode fazer a busca ali, né, dos livros, ou ainda pelo sempre utilizando o e-mail institucional. O que acontece às vezes em lives, em coisas que eu não consigo entrar, né? Lá colocar meu nome na chamada e tal. Às vezes no celular, a gente tem aquela bolinha ali em cima, que a gente abriu o nosso celular com um e-mail Gmail. E ele tá lá automaticamente. Às vezes, mesmo a gente mudando lá, quando a gente muda de página, ele volta para o nosso Gmail de novo. Então a gente tem sempre que prestar atenção se é o institucional que está lá, se é o Seduc Bertioga, tá? Porque senão realmente tem coisas que não consegue fazer mesmo. Então tem sempre que estar dando uma olhada. E no computador também. Sim. Ali no campo da busca, então se você quiser encontrar um volume específico, vai digitar ou nome, ou usa os filtros abaixo, conforme eu já tinha falado, ano, disciplina, a gente vai ver tudo isso mais de perto. E daí acesso livre naquele campo abrir. Então aqui passa um menu também, mostra um pouquinho de um livro abrindo, do maternal, navegar pela BNCC, buscar por palavra-chave ou habilidade. Coloque ali a palavra-chave ou habilidade. Faça uma busca por competências ou habilidades.
E aqui, para visualizar outras páginas em miniatura, clica 2 vezes depois aqui também para ampliar alguma imagem. Então, algumas ferramentas que a gente vai ter a oportunidade de praticar hoje. Depois, dentro do menu de conteúdos digitais, a gente tem a biblioteca digital, guias do professor, avaliações. Na biblioteca digital, é aquilo que eu falei de ter lá os recursos variados, ter vídeo, ter música, ter livros, ter um banco de imagens, várias possibilidades lá para a gente navegar. Dentro de conteúdos digitais ainda, a sequência de aulas, a biblioteca digital, que eu já falei, guia do professor. Então, guia do professor, os livros, né, que a gente também acessa por lá. As sequências de aula, que é do 1º ao 5º ano, conforme eu já tinha falado. Animações, atividades interativas, áudios, conforme tinha apresentado. Essas avaliações aqui, no caso, são só de inglês, que aparece lá no campo avaliação. Hoje, essa plataforma aqui de sondagem criada aparece lá no Smart Lab. Não aparece ali naqueles conteúdos digitais, né? Depois a gente vai conferir isso, mas eu acho que aparece só no Smart Lab, que é aquela sondagem diagnóstica que tem lá para agosto, ano passado foi em setembro. Você falou um pouquinho disso, né, de manhã? Foi no final do ano. Lembra que em 2021, no final do ano, chegaram as nossas avaliações. A gente não tinha acesso, então assim, eu vou pedir para que a gente tenha um acesso um pouquinho, pelo menos nós da secretaria, para que a gente consiga manusear melhor isso, porque a gente teve dificuldade de lançamento disso lá no final do ano, porque e falando no início, a nossa avaliação ela é uma avaliação sempre diagnóstica. Então não vamos pensar que é uma avaliação somatória, que o aluno precisava atingir aquele objetivo, desenvolver aquela habilidade, e que a culpa é do professor, é do coordenador, é do gestor, é da mãe do aluno, né? Não tem culpados. Cada criança, ela aprende no seu tempo, e a gente está aqui para isso mesmo, para respeitar o tempo de cada um. Então, assim, existirá essa avaliação no final do ano, mas a gente não quer que o trabalho todo seja pautado naquela avaliação. Essa avaliação, ela serve para quê? Para um diagnóstico para o 1º ano. Nós teremos um material do pré-1 até o 5º ano. Então, a gente vai ter uma mesma linha de pensamento, né? O mesmo trabalho. Então, isso serve para a gente poder dar início ao planejamento de 1º ano. E do pré-1 não tem avaliação, é só o do pré-2. Terão as institucionais nossas somente para diagnóstica, tá bom? Para que a gente possa iniciar um pré-2 com um embasamento do que as crianças já sabem, para que ela não precise ficar repetindo, tá? E mesmo assim, ela pode sair sabendo, e aí quando chega lá, esqueceu, não sei o que, né? Nós vamos trabalhar. Se a criança não sabe qual é a nossa função? Ensinar. Independente se seja de 5º, de 3º, de 1º ano. Se no 5º ano ela não sabe ler, eu sou professora, me desculpa, eu tenho que ensinar ela a ler. Né? Lógico que a gente gostaria, a nossa expectativa é que a criança chegasse lá, lendo, escrevendo, né? Fazendo todas as operações e tal. Mas se no momento eu percebo que ela não sabe, o meu papel, a minha função é ensinar e não é ficar reclamando ou questionando qual foi o trabalho realizado anteriormente, tá bom? Então, assim, tudo isso é um processo e tudo isso a Secretaria de Educação, eu falo em mim e na Vanusa, estamos dispostos a auxiliar vocês em tudo que vocês precisem, em todas as dificuldades, tá bom? A avaliação nesse sentido como uma oportunidade de verificar a relação da metodologia
metodologia com cada aluno. E o que nos cabe de fazer adaptações, fazer transformações, fazer mudanças, entender necessidades, né? Não olhar a culpa, o que faltou, mas o que pode ser feito a partir daqui. Então esse é o grande objetivo, principalmente feito dessa forma. Para a gente acessar o sistema, como é uma demonstração, eu não tenho nenhum projeto ali cadastrado, então a gente vai olhar só essa tela também, mas aí no desenvolvimento de vocês, conforme for, aí vai sendo apresentado o formato disso. Então no Smart Lab, né, que eu agora vou criar, está aqui dentro também, ó, aparece lá embaixo. Tem a revista Educatrix, que eu falei, o Smart AD, que é o Moderno Edu, que são os cursos, para sair lá com os certificados, que é importante acessar o perfil. A Fundação Santillana, onde estão os livros, que a gente também vai poder acessar. Às vezes ele demora um pouquinho aqui, então vai passar aqui as páginas da revista, mas eu acho melhor a gente ver no sistema, com a carinha que está hoje já. Smart AD, Fundação Santillana, os livros que aparecem primeiro, e daí aqui mais o campo da gestão, né? As turmas, os usuários, relatório de acessos. Que acesso tem essa carinha aqui, mas isso aqui é mais para gestão, ajuda e sair. Então, se acessou lá com aquela senha de demonstração, aquela senha, tem que entrar ali e no sair, aí você vai conseguir fazer o login com o teu login e senha novos e realmente ser você lá para o sistema. Outra questão importante aqui da gente olhar dentro disso aqui é o vai e volta, não é vai e vem. Eu sempre falo vai e vem, aí eu mesma na hora de falar já dou uma enroscadinha para me corrigir. O vai e volta, né, é uma importante ferramenta de conexão, escola e família. É por aí que a família vai entender o que está acontecendo no dia a dia dessa criança que fica lá na escola. Também com a oportunidade de dar uma dimensão mais afetiva para a aprendizagem, né? Levar para dentro de casa, para esse encontro com a família. A gente sabe de todas as dificuldades também de levar uma atividade da escola para casa. Às vezes, igual foi trazido hoje de manhã, né? Os pais não sabem ler e escrever. Então a gente tem que conhecer muito bem cada aluno para colocar esse material do melhor modo possível. E também a questão de com o tempo a criança vai ganhando autonomia, quando a família também respeitar essa autonomia e deixar que faça algumas coisas sozinho, outras que precisa da ajuda, mas é o elo, é o encontro, família e escola para nesse material, nesse livrinho. Não vai e volta. É por isso que a gente orienta da criança deixar o material na escola, tá bom? Não, porque assim, lição de casa. Qual é a função da lição de casa? A lição de casa, ela serve para criar uma rotina de estudos na criança e para verificar a autonomia do conhecimento dele, porque eu não posso mandar uma lição de casa pensando que eu vou ter um pai ou um responsável lá para estar ajudando ele, certo? Então assim, folhinha, quando o pai falar não tem lição de casa, não tem, qual é? Explica qual é o objetivo da lição, que isso com o tempo será colocado para as crianças, essa questão da rotina de estudo, e que terá um livro específico para atividades de lição de casa. Quando a gente fizer questões de projetos, ou do meio ambiente, que a gente também consegue dar propostas para que eles possam fazer relacionados e criar um vínculo, família, né? Não só pai, mãe, mas a família, né? E atividades que eles possam demonstrar o que eles aprenderam na sala em casa, tá? Então assim, vai e volta é um instrumento, um material bem bacana para que os pais saibam o que as crianças estão aprendendo, porque ele faz o compilado dos conteúdos, né, da unidade lá, e a criança consegue ter autonomia, porque quem trabalhou naquele ano percebe que tem até atividades bem parecidas. Então a criança, o que ela faz? Ativa a memória que ela já viu, sabe? Consegue perceber qual foi o trabalho realizado
na sala. Então, assim, material é para deixar na escola, porque senão vai lá, perdeu, molhou. Infelizmente a gente tem essas questões, né? Perdeu, molhou, foi para casa do pai, da mãe, da avó, da tia, esqueceu, mora lá no Guarujá e não volta, muda de escola e leva o material. Aí tudo bem, é o material do aluno? Se a mãe voltar e pedir tal, assinar um termo, eu tô falando até porque tem coordenação aqui, assinar um termo de que levou o material, porque a gente tem muito aqui. Isso, abril eu vou embora, julho eu volto e eu quero um outro material. Opa, peraí, entendeu? Assim, você levou o seu material, se voltou aqui para a escola, cadê esse material? Nós ainda estamos usando o mesmo, né? Porque senão, aí fala que o prefeito, a Secretaria de Educação não dá conta, e assim, não tem que dar conta, né? Porque é um material do aluno, então se ele vai e volta, eu preciso ir e voltar com o material, tá bom? Então assim, mostre o material para os pais, mostra tudo que veio, mas deixem na escola, porque às vezes vocês planejam uma coisa que tem a necessidade do material e aí metade da classe esquece, aí frustra todo o seu planejamento, frustra até outras crianças que têm o material ali e aí vai por água abaixo. Vai usar o remédio da criatividade e não está lá. Vai usar o remédio dos cenários e não está lá. Então, acho que esteja. E vocês vão observar que todo o material é bem aderente ao conteúdo. Então, se observar, o vai e volta, criatividade, cenários, tem tudo uma fundamentação de como ser utilizado, do que vai estar sendo desenvolvido. Então, a coleção Sete Brasil é organizada numa abordagem rica em possibilidades, com experiências significativas baseadas nas interações e brincadeiras, que é o nosso campo na educação infantil, assegurando assim o cumprimento do papel da escola em relação às necessidades específicas da infância. Trajetória da educação infantil. Muitas vezes ouvimos um discurso minimizando a educação infantil como um período de socialização, brincadeiras e solução de segurança e bem-estar para pais que trabalham o dia todo, não sendo conhecidas e citadas as demais funções que este período representa para o desenvolvimento afetivo, emocional e da aprendizagem como um todo. É isso também, né? A gente não pode diminuir a questão da socialização, da brincadeira, de ser um lugar seguro para as crianças ficarem enquanto os pais trabalham. É isso também. Mas é muito mais que isso, né? É onde começa todo esse desenvolvimento que ele é integral, é o desenvolvimento afetivo, emocional e dessa aprendizagem como um todo. Tudo começa ali, no ambiente da educação infantil. Desenvolvimento integral da criança e os eixos estruturantes das práticas pedagógicas. A educação básica no Brasil deve ter como foco o desenvolvimento integral, né? Todas as dimensões, intelectual, física, social, emocional, cultural. Então é isso que esse material todo, não só o vai e volta, mas todo o material, o sistema Sete Brasil, essa plataforma que veio para facilitar, conforme a gente vai usando, se familiarizando, está para servir isso, o desenvolvimento integral, o desenvolvimento de todas as dimensões das crianças que estão conosco. Intelectual, físico, social, emocional e cultural. Constituição e a importância da relação família e escola. Então a gente que está ali no dia a dia, a gente já sabe o quanto importante é essa conexão com a família para o desenvolvimento da criança. O vai e volta vem para reforçar isso. E isso já está definido no artigo 205 da Constituição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família também. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação do trabalho. Isso começa onde? Na educação infantil. Se fortalece como? Na conexão escola e família. Então essa é a importância desse material, é grande a importância. Por isso que tem um pedacinho da apresentação só destinado a ele. O caderno vai e volta é um elo
entre a escola e a família. Uma forma de propiciar a participação do núcleo familiar nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, a família muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. O que a criança já aprendeu, o que não aprendeu. O que está acontecendo no dia a dia na escola? O vai e volta aproxima. É uma demonstração também disso e um convite para a família participar disso. Criando condições para que os assuntos da escola continuem em casa. Né? Quando consegue levar para fora do portão da escola, levar para dentro de casa aquilo que aprendeu, isso realmente se consolida. Isso faz sentido no dia a dia da criança. É assim para nós, né? Vai fazer sentido para vocês estar aqui hoje, já que vocês levarem tudo isso para o dia a dia de vocês. A hora que você abrir lá o planejador de aula no celular, conseguir planejar ali rapidinho, diferente de ter aquele papel, ter que pensar nisso, traz o conteúdo, aproxima da habilidade. A hora que você fizer, vai fazer sentido. A hora que entrar na rotina, no dia a dia, a mesma coisa, a aprendizagem da escola para a criança. A hora que ela leva para casa, isso é desenvolvido dentro de casa e passa a ter significado. Então, vai e volta. Propostas de fácil entendimento, né? Porque a gente sabe das diferenças familiares, que são imensas. Convites para conversar e brincar. Cada atividade é um convite para a interação na família. Para esse momento afetivo, esse momento de partilha na família. E muitas vezes, se não tiver isso por falta de tempo, por tantas outras coisas, acaba não tendo esse momento na rotina familiar. Proporcionar à criança uma situação prazerosa e afetiva de aprendizagem com a participação da família. Levar essa consciência para as famílias, numa reunião inicial, fazer uma sensibilização disso é importantíssimo. Se isso não existir, não vai acontecer na prática. Sempre com esse olhar, né? Não é que a família tem a obrigatoriedade, mas é encontrar o prazer, o momento de troca de partilha, de afeto, para fazer isso. E o quanto que isso vai contribuir para o desenvolvimento da criança. Consigo sensibilizar as famílias para isso. Conhecendo o livro, aqui a gente pode olhar um pouco, depois a gente vê mais ampliado na hora que entrar. Ele apresenta atividades, materiais, a importância do tema, tem mãos à obra, tem um registro do que foi feito. Vocês vão ter a oportunidade de olhar tudo agora e a hora que chegar o login sem, eu espero que vocês passeiem bastante lá dentro. Hein? É assim que a gente vai conseguir fazer isso cada vez melhor. Formas de contribuir, apoiar a construção da postura do estudante para que a educação infantil seja melhor aproveitada e vivida em toda a sua potencialidade. Esse nível de ensino deve possibilitar a criança que construa a consciência do que é ser estudante. Ensinar o cuidado com os materiais. Para praticar o cuidado com os materiais escolares, combine com a criança um espaço em casa, no caso do vai e volta, para guardar, e ensine a manusear esses objetos longe, alimentos, líquidos. Tem toda uma orientação para o uso desse material, para a família, para a criança, para nós, professores e professoras. Aprender a manusear corretamente cadernos, livros é uma tarefa que só acontece se a criança usa esses materiais com frequência. O auxílio e supervisão do cuidado com o material pela família ajuda a criança a se organizar, construir responsabilidade por suas tarefas, cria-se também uma rotina, que foi o que você trouxe ainda há pouco, né? Essa rotina do estudo, do tempo para estudar, para aprender, para se desenvolver, até desenvolver de modo independente, conquistar autonomia para isso. Quando você pergunta à criança sobre a escola, você demonstra interesse pela vida escolar dela, por suas conquistas e dificuldades. Ao falar sobre seus sentimentos, seus desejos e ideias em uma situação familiar e afetiva, a criança aprende a se expressar, o que contribui para o seu desempenho escolar e para as relações com os colegas. Eu acho que isso é assim, é a melhor parte, que a gente sai daquela coisa de só pegar a criança na escola. Como foi seu dia na escola? Nem escuta a resposta, né? Quantos não fazem isso? Só vai no automático. Como foi seu dia na escola? A criança começa a falar, não escutou? Pergunta, né? Nem tem interesse. Mas aí nem tem a troca. Então esse material ele serve como uma forma de transformar essa realidade. Não vai ter só a pergunta, ou se não tem a pergunta, vai ter um motivo para se interessar, para que realmente haja essa conexão família e escola.
Como os professores e a escola podem contribuir? Respeitar todas as formas de conhecimento, acolher sugestões, um ambiente democrático, valorizar as diferentes culturas, compartilhar histórias, organizar encontros e conversas, conscientizar os pais sobre a importância da escola nessa faixa etária. Então, o início, principalmente, isso é necessário para a manutenção ao longo do ano também. A gente sempre está atento para esses pontos, né? O material é o mesmo para todas as famílias, mas como que eu apoio aquela família para demonstrar esse apoio com uma necessidade? É uma sensibilidade que a gente tem que ter, né? Uma empatia nessa observação. Momento de manuseio do material pelos coordenadores. Observação das propostas do material. Discussão sobre diferentes possibilidades de realização das propostas do caderno vai e volta, adequando-as à realidade de cada unidade escolar. Então, a gente conseguir olhar para isso. É a mesma, né? O que eu acabei de falar, é a mesma atividade, está numa escola aqui, lá no outro bairro, mas cada lugar tem, às vezes, cada lugar e cada família. Então, a gente tem que ter essa capacidade de olhar para isso e considerar que acabam sendo até diferentes possibilidades de realização da mesma coisa. Acaba sendo uma oportunidade de fazer diferente. Sugestões para o trabalho com o caderno. Então, da coordenação, preparação para pesquisas, materiais para recorte, confecção de brinquedos, como fazer, ações para a implantação do material. Acabei de falar, a necessidade desse momento da sensibilização das famílias. Isso, e aí, assim, de manhã também tinham coordenadores, gestores aqui, e assim, eu coloquei que a gente vai sentar junto até para fazer essas práticas, tá? Elaborar essas práticas para que vocês, os coordenadores, não, porque o primeiro momento seria uma reunião inicial. Vocês já tiveram essa reunião inicial com os pais. Então, assim, quem é que agora terá essa reunião para explicar a importância do material? Nada mais do que a gestão, a coordenação, vamos dizer, né? Que vai mostrar o valor e a responsabilidade que a família deve ter com os materiais da criança, o momento de estudo da criança. Então, nós juntos vamos elaborar práticas para que a gente possa alcançar, porque a gente sabe que o professor fala, porém, o que acontece? Ele está tão engajado no desenvolvimento do aluno que às vezes ele não tem forças mesmo para trabalhar com essa questão da família também. Então, assim, nada mais mostrar que a escola, como um todo, precisa mostrar esse valor da educação infantil, tá? Então, a gente está falando porque a gente sabe que os pais, os responsáveis, em sua maioria, dá pouco valor para a educação infantil. Então, assim, eles faltam mais, né? A gente sabe que assim, não tem a questão da nota, não tem a semana de prova, não tem nada dessas coisas. Com o material da educação infantil também, bebê, era só um livrinho, era só... Não, né? E a criança sente isso. E eles não percebem que a criança leva isso para o fundamental. Então, muitas vezes a criança dá problema no fundamental porque não houve todo esse trabalho no processo educativo da criança. Então, até o governo, quando ele veio, por que a educação infantil desde o pré é a educação básica? Porque eu preciso valorizar ali desde pequenininho, desde a base, né? Então, assim, e a criança percebe, meu pai não tá nem, meu pai, né? Desculpa, o meu responsável não tá nem aí pro que eu faço na escola, ou que... Então, assim, de quem é o papel de conscientizar? Somos nós, professores e gestão da escola. Então, assim, eu tenho certeza, quando o pai que fala, o responsável chega na escola e vê a produção das crianças, vê o que eles fazem, tudo, né? Assim, não só os cacaraquinhos de professor lá, que é lindo, a escola fica linda, mas quando vê a produção do filho, ele dá muito mais valor para a escola do que uma escola só enfeitada, não sei o que. Eu vou lá não para ver
fotos, tá? Então, assim, aí, por quê? Ele pode até perguntar, por que não? Faltou, ele faltou, olha lá, olha o que ele perdeu, olha o que eu perdi, olha a sensação de ver o meu filho construindo, de ver o meu filho aprendendo, É porque tá? ainda é muito forte aquilo que eu trouxe no início, a questão da escola ser, a educação infantil, ser um ambiente seguro para deixar a criança enquanto está trabalhando. Como que a gente vai romper com isso? O vai e volta no ferramenta. Excelente. Porque daí ele vai entender a importância daquilo que a criança está aprendendo. Às vezes, com uma atividade do vai e volta, o pai e a mãe que aprende. Às vezes aprende algo sobre a criança, mas às vezes aprende algo sobre a cidade, algo sobre a região, algo sobre o país, sobre a história, sobre uma brincadeira, né? É uma oportunidade de aprendizagem para a família toda. Não, mas não basta só sensibilizar no início do ano. É uma manutenção. Então, ir dando feedback, tanto aos professores quanto à gestão, aos pais sobre o trabalho realizado em cada reunião de pais, em cada data comemorativa, é que vai fazendo com que essa... Oi? Sentido, vai fazendo com que essa consciência de que a educação infantil é o lugar da base mesmo. Quem será essa criança no Fundamental 1, no 2, no ensino médio, na vida adulta? Onde começou? A consciência dela enquanto estudante, a capacidade, a potência para aprender, para transformar, começa a gente no infantil. Samanta, e o ano passado, mais ainda após a pandemia, eu senti muito essa necessidade de despertar os pais para o que a criança estava aprendendo, né, e vivenciando, né, na educação infantil. E aí eu tinha uma letra de leitura no começo do ano que eu fazia, já comecei com a letra de leitura para engajar os pais nisso, foi muito produtivo, porque aí os pais começaram a se interessar mesmo por tudo que as crianças estavam aprendendo até o final do ano. Eu comecei lá no comecinho mesmo, porque eles tinham uma comunidade, né, uma comunidade mais carente, né, dali. Então, assim, a gente consegue atingir todas as comunidades. A partir do momento que a escola mostra o valor que o filho deles tem para ela, eles conseguem valorizar também. Todos queriam levar o livro, fazer o desenho no caderno, contar as histórias. Quando mudava o livro, já disputavam quem ia levar o próximo livro. É muito legal isso, né? Porque precisa desse despertar mesmo da Que às vezes a falta da valorização tem por não saber, né? Não é porque está negando o valor da educação infantil, é porque não sabe mesmo o valor que tem. Samanta falou das fotos nas aulas online, quase apanhei de uma mãe na escola que ela chegou muito brava. Por quê? Obrigada. Porque eu nunca havia mandado um áudio elogiando o filho dela, nunca tinha mandado uma figurinha, parabéns, nada e tal. E ela chegou lá muito brava, que eu estava discriminando o filho dela, não sei o quê. Eu falei, mas quem é seu filho? Eu disse, nossa, eu não tenho nem como discriminar ele, porque ele é tão lindo. Você só me manda a atividade dele à noite. Aí não tinha como você dar logo a devolutiva, né? Teve um problema aí no online e tal, todo mundo teve que se adaptar. Mas ainda assim, quando à noite eu não vou mandar, já que no outro dia eu vou lembrar. Mas precisou mais falar, né? A gente às vezes passa tão assim, porque a gente está no automático, porque é uma coisa que para nós, educadores, esse processo educativo, ele é lógico, para nós é lógico. Porém, nada é lógico para as crianças e muito menos que estão envolvidas ali para os pais, entendeu? Então assim, a gente precisa sim, em todos os momentos, se desconstruir. Então assim, isso é lógico. Não, peraí, será que é lógico para isso, para aquilo, para aquilo? Por isso que eu até estou colocando, dando até uma responsabilidade a mais para a gestão, no sentido, né, de aproximar mais os pais, porque o professor, ele no ensejo aí de aplicar o material, de ver todo o desenvolvimento individual, que agora a gente vê individual do aluno, às vezes não tem tempo de pensar que isso vai refletir lá na família, tá?
Então, assim, a gente precisa ser uma equipe mesmo. Então, é gestão, é Secretaria de Educação, agora é Editora Moderna, Secretaria de Educação, gestão, coordenação, tá? Para que realmente o processo... E aí a gente chamando as famílias para essa equipe também. Isso, É para que elas se desse jeito. integrem, né? A gente tem que estar bem integrado, bem conectado para conseguir fazer com que as famílias cheguem também. Sim, porque Aproveitamento senão... também maior, né? Quando você tem a família de Sim. É aquilo, né? Passa a fazer sentido na realidade da criança, na vida da criança. Soluções educacionais transformadoras. Essa é a proposta. Todo esse material, toda essa plataforma que a gente consiga tornar realidade essa transformação que nós somos convocados enquanto professores, professoras, enquanto escola, gestão, a realizar. Então esse material é a nossa caixinha de ferramentas que vai possibilitar que a gente realmente faça toda essa transformação. Planejador. Aqui que está a chave do negócio. Conforme a Samantha falou, a gente consegue olhar as habilidades e mudar esse paradigma, né? É muito interessante que a educação é centrada no quê? Na pessoa. A gente, enquanto professor e professora, a gente é formado centrado no quê? No conteúdo. No conhecimento. Mas no conteúdo, a gente aprende, né? Conteúdo. As pessoas, habilidades. Então a gente vai mudando isso. O que eu senti de manhã, claro que a gente entrou pelas habilidades, foi uma coisa muito dispersa. Então é uma educação, quem vai ter que passar por esse processo primeiro? Aprender a ser assim primeiro. Não, mas é legal, vamos fazer aqui o mesmo caminho. Vamos pelas habilidades. A gente sente. Isso, e depois a gente vai pelos conteúdos. Porque aqui nesse ambiente que a gente vai acessar lá no sistema, tem meus planejamentos, tudo que tem pronto está lá. Vai ficar registrado. Criar planejamentos, que é onde a gente vai experimentar criar um planejamento, criar 2. E calendário. Um calendário que, pelo calendário, você vê a data que começa, a data que acaba, cada planejamento que você criou ali. E mais, cada um desses documentos criados, desenvolvidos, que pode ser tanto pelas unidades ou capítulos do livro, ou pelas habilidades da BNCC, cada um deles pode ser impresso, enviado no Drive, no e-mail, salvo em Docs, se você quiser fazer uma edição depois fora da plataforma, salvo em PDF, imprimir, competências gerais, né, que mostra lá para você selecionar, e selecionando, eles colocam a habilidade aqui é do fundamental, né, que está no exemplo, objetos do conhecimento, seleção de objetivos, seleção de conteúdos. A gente vai passear por lá, é melhor do que aqui mostrando, fica ainda muito distante. É essa página, mas é legal que lá a gente vai selecionando e vai compondo isso junto, enquanto transita pela plataforma. Agora, antes da gente entrar, vou chamar vocês para instalar, se tiver com o celular, com bateria, instalar os aplicativos. Não vai usar agora, mas já deixa instalado, porque vai depender do login e da senha para fazer o uso. O primeiro deles é o Set Brasil. Coloca lá no Play Store, no Set Brasil, ele é laranjinha. Se tiver dúvida enquanto está instalando, se quiser colocar no Wi-Fi, é Americanet, procura Americanet, Educação 2022. Se quiser ajuda, pode chamar também. De manhã, aqui na aba de educação infantil, antes de entrar, já me fala, né, um projeto completo para a educação infantil de acordo com a BNCC. Esse é o intento maior. A preocupação com o ensino de qualidade, alinhado com a Base Nacional Comum Curricular, o apoio docente e o constante monitoramento da aprendizagem refletem uma educação efetiva e de sucesso. Eu adoro essa palavrinha, falei cedo também, efetiva. Né? Ela junta o eficaz e o eficiente, ela é a coisa certa no tempo certo. A nossa intenção é saber usar esse material, essa plataforma, do modo adequado e no tempo que seja mais apropriado para o nosso contexto, para a nossa rotina. O
SET Brasil, Soluções Educacionais Transformadoras, ajuda a promover essa realidade realmente efetiva e de sucesso na educação, aqui no nosso caso, na educação infantil, considerando, pautando-se, alinhando-se à Base Nacional Comum Curricular de uma forma automatizada que facilita o nosso comprometimento com o real desenvolvimento das habilidades que estão lá contidas. Então, ó, a composição de estrutura, aqui no caso que aparece para mim como infantil 2 e infantil 3, é o pré-1 e o pré-2 de vocês, isso eu já aprendi cedo. Então, o que a gente tem de material? Para o pré-1 e para o pré-2, o infantil 2 e o 3, são os 2 livros, né, um por semestre. O caderno de criatividade, que a Samanta falou super bem, a importância de usá-lo de modo adequado, aderente ao conteúdo, às habilidades que estão sendo desenvolvidas e não solto, livre. A gente vai olhar para isso, que ele realmente é para dar autonomia, é para criar, mas é uma autonomia orientada, uso orientado. Né? A autonomia é o que é construída e cultivada a partir desse uso orientado. Ter toda uma contextualização em cima da atividade, né? Porque a atividade, quando a gente olha assim, fala, nossa, né? É só isso. Não, o que eu preciso trabalhar para que a criança chegue a fazer isso com autonomia? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar antes de dar só, né, o caderno de criatividade. A atividade ela é rica e valiosa se ela tem intencionalidade, né? Ela solta, não tem sentido para o desenvolvimento da criança, não é educação. O vai e volta, o livro da família, a agenda, o livro de histórias e o caderno de cenários. Então, o material impresso da educação infantil é composto dos livros semestrais, então, primeiro semestre e segundo semestre. O caderno de criatividade, o livro de prosa e poesia, o caderno de cenários, o livro de histórias, tudo isso é entregue em uma linda bolsa para armazenar todo o material escolar. Ó, eu já pedi a bolsa, tá? Tô sabendo. O professor do SET Brasil recebe um livro anual com a miniatura do livro do aluno. Indicações das habilidades da BNCC em todas as páginas, além de comentários e sugestões para a nossa prática docente. O livro Vai e Volta, disponível para alunos e professores, é composto por diversas sugestões de atividades para serem realizadas em casa. Esse material pretende estreitar os laços dos familiares com as crianças e o vínculo da família com a escola, conforme a gente já conversou, a gente vai olhar de novo para isso daqui a pouquinho. Então aqui ele mostra, né, a capa do material, vamos entrar aqui no infantil 2. Então eu tenho o primeiro semestre, o segundo semestre, o caderno de cenários, o livro de histórias, o caderno de criatividade, o vai e volta. No infantil 3, uma coisa, ó. Primeiro semestre, segundo semestre, caderno de cenários, livro de histórias, caderno de criatividade, vai e volta. Alinhamento completo com a Base Nacional Comum Curricular. Isso eu acho que é o diferencial dessa plataforma para deixar isso. É o nosso caminho de educação, porque a Samanta trouxe no início na fala dela, a gente mudar esse... Né, de onde a gente parte, o que é importante, o que a gente está desenvolvendo. A gente está desenvolvendo conteúdo e habilidades, a gente está trabalhando com pessoas. Se é centrado nas pessoas, o nosso processo de desenvolvimento é nas habilidades. E acessar a base nacional direto do material é fundamental. Mesmo porque, olha lá, vamos pensar, voltando a esse Reflita. Isso é super importante. É a reflexão. A questão, por exemplo, dos TEAs que nós temos, né, nas nossas salas. Que hoje em dia, nas escolas, a gente tem bastante. A gente tem TEAs que tem hiperfoco, né? E aí, dependendo do conteúdo, aquilo não atinge, não faz com que desenvolvam habilidades. Então, tá vendo? Olha lá, como é
na educação com base no conteúdo e não na habilidade, eu não atinjo todas as crianças. Se eu pensar numa educação com base nas habilidades e não no conteúdo, eu consigo sim atingir todas as crianças. Né? Então, é esse pensamento que a gente tem que começar a transformar na nossa, ali no nosso planner do cérebro, que a gente tem, porque já foi uma coisa, já está instaurada, a gente já trabalhou, a gente tem segurança, então a gente sempre trabalhou desse jeito. Então agora a gente precisa modificar, porque os nossos clientes, nossa clientela também se modificou. Então nós também Na prática a gente sente essa necessidade, Então você contribuiu aqui no momento do café. Então, acessando aqui o portal 7brasil.com.br, pelo navegador é esse o endereço. Vai abrir aqui, eu vou no laranjinha acesso exclusivo. Aí vocês vão receber o login e a senha. Lembrando que se tem alguma senha salva lá, a hora que colocar aqui, vai naquele. Então tem que ir lá no sair, que a gente vai entrar no perfil que vocês vão ver, voltar com o login e a senha nova. Vamos esperar abrir aqui. Só a energia dele aqui já deixou. Ele já entrou direto, porque tá salvo. Eu vou sair. Então, já vamos aprender esse lugar. Chegou aqui vai estar os dados do login de vocês, onde o meu tá demonstração professor 1, certo? Aí saiu. Aí sim eu vou entrar com o login e a senha novinho que vai chegar. Professor 1. Não vou falar a senha alta, né, Samanta? @moderna.com.br. Login eu posso. Aí eu chego naquela página inicial, lembra? Onde eu comecei a apresentação, uma das primeiras coisas que a gente viu isso, que ou fica os destaques, aqui selecionado, tudo que é destaque, ou últimos acessos, que daí eu tenho acesso mais rápido ao que eu costumo pesquisar, ao que eu costumo olhar, já facilita, já está aqui, ó. Plataforma é muito intuitiva. A gente tem que ter coragem também, A criança de 3 anos pega o celular e faz horrores, a gente não faz por quê? A gente tem medo. A gente tem medo. Se eu errar. Aqui a gente pode errar, porque você vai entrar num lugar mais interessante ainda, vai descobrir um novo universo. Então explorem, troquem, ajudem, peçam ajuda. É desse jeito que a gente vai deixar esse caminho muito melhor. Vamos para o primeiro menu ali, Livros digitais. Lembra também, mostrei que você pode vir na busca, colocar por ano, por nome, como quiser, ou ainda usar os filtros nesse menu que segue aqui na lateral. Eu posso escolher todos, aluno, professor, infantil, fundamental, anos iniciais, fundamental, anos finais, daí os anos, a educação infantil, o livro 1, 2, 3, 4, o livro do professor, componente curricular. Então vamos lá, vamos fazer um primeiro filtro. Eu quero professor, educação infantil, então aqui a gente tem o infantil 2 e o 3, que é o pré-1 e o pré-2. Vou selecionar isso. Esse é meu filtro que eu escolhi para agora. Isso é o que vai aparecer aqui para mim. Tem a educação infantil, tem a língua inglesa, que não é o caso, Mas tem o livro aqui também. O vai e volta. Vamos abrir o vai e volta do infantil 2, depois a gente abre do infantil 3. Então eu vou ali Vocês embaixo. perceberam uma coisinha nova ali? Acho que tem livro de coordenador, viu? Pro educação infantil também. Então, que a gente não tinha. Mas ali tem, então a gente também acho que vai ter, tá bom? Tá carregando aqui, aí a gente vai olhar, as primeiras páginas são bem aquela explicação que a gente abriu na apresentação, da importância, do como
usar. Depois, por cada atividade, a gente vai passear um pouquinho para dar uma olhada. Depende do ritmo que já acessa, está carregando. A hora que a gente abriu qual foi assim? Cedo só um, foi assim, o resto foi tudo rapidinho. Acho que a hora que a gente abriu do professor, né? Que era 94 páginas. Aí demorou um pouquinho mais. Esse aí. Mais um. Não, vai, já não. Qual foi? Acho que foi. No filtro eu coloquei. No filtro eu coloquei. É isso mesmo. Vai e volta. Vai e volta. Tem bastante imagem. Então, ó, vou passando as páginas aqui do ladinho, né? O celular é batendo o dedinho. Ele vai ter uma apresentação. Eu conheço o seu livro, o que ele contém, né? Os materiais necessários, as instruções para aplicação, como colocar em prática. Tem o sumário, vai falar um pouquinho da coleção 7 Brasil, maternal, infantil 1, infantil 2, infantil 3. A educação como tarefa conjunta da escola e da família, isso aqui já é uma base para uma conversa com a família, já dá para a gente usar muito do que está colocado aqui. E daí ele entra nas atividades. As atividades vocês vão observar, tem tanto a instrução da aplicação quanto o campo para registro, né? Vai ter ainda aqui orientação que dá para a gente usar, fundamentar bastante a sensibilização da família pelo que contém aqui também. Das formas de contribuir, que foi aquela leitura que eu fiz da apresentação para vocês, né? E daí a gente entra aqui, né? Atividade 1, educação do infantil 2. Meu nome, a importância do tema, daí vai explicando como é que faz a aplicação. E numa segunda página, o campo para registro disso que foi feito em família. Tá? Então, praticamente é isso que segue, do começo ao fim, sempre com essa unidade como está sendo desenvolvido dentro da escola. Deixa eu voltar aqui. Então, isso fica aqui, ó, em livros digitais. Várias outras coisas aqui, né? Eu posso ir por aluno. Educação infantil. Vamos abrir esse aqui, ó, o livro 2, né? Não, esse aí é do maternal. Que é no sentido paisagem. Esse aqui do infantil 2, livro 1? Pode ser? Pode ser? Então, assim, por que é bacana ter, né, o livro digital também para nós termos acesso? Porque em muitos momentos a gente pode utilizar o projetor na escola, certo? E fazer uma explicação com eles bem no grande, aquilo que está grande e ali no livrinho deles. Então, assim, vocês podem fazer a explicação, porque a gente sabe, no infantil, às vezes a gente precisa ir, isso é o visual. E aí a gente vai de um em um, ó aqui, ó aqui, ó aqui. Então chega, tem aqui, vai com a setinha, quando ali, ó, olha, todo mundo localizou? Aí vocês olham assim, localizou. Então aqui vocês vão escrever o nome, ó, aqui, ó, e passa, e eles vão ali. Então, assim, essa ferramenta, esse instrumento, ele se torna potente para que o nosso trabalho seja um pouquinho menor. Porque senão você imaginou 30 petititos que a gente não tem auxiliar nem nada e ainda iniciando eles com a utilização do livro, né? Então, assim, como utilizar o livro? Porque no maternal eles vão ter. Então, pré-1 tem todo esse trabalho de ensiná-los a utilização do livro. Assim como eu falo que o primeiro ano vai ter todo um preparo, todo um trabalho para ensinar a usar o caderno. Que o pré-2 não tem essa obrigação. A gente faz porque é uma questão de organização. A criança gosta de ter um caderninho ali. Então, lá no final do pré-2, bem lá em outubro, novembro, só mostra como utilizar
atividade para o primeiro ano. Então, o professor vai ter que ensinar. Então, Outra essa vantagem dica também essa vantagem é excelente, assim, mas outra também de ter livro aqui, né? Não vai Preciso precisar abrir ficar no aplicativo, né? para ver alguma coisa, tirar uma dúvida, pensar numa atividade, tudo aqui. Professor, porque aí eu tô falando que ela abriu o livro do aluno, né? Então, assim, para Mas que você que pode eu abrir tenho o o seu. livro? Isso. Então a gente utiliza isso como instrumento de visual para eles, né? Porque eles são muito visuais, né? Daí a outra aba que eu tenho aqui, ó, conteúdos digitais. Tem as sequências didáticas, que eu vou mostrar para vocês, eles são no primeiro ou quinto ano, que eu salvo já uma atividade e eu baixo e daí eu utilizo. Conforme a gente falou de manhã, é do primeiro ou quinto ano, mas eu estou precisando de alguma coisa para trabalhar assim, a coordenação às vezes tem acesso a isso e a gente faz adaptação para o infantil. Né? Brincadeira com números, dependendo. No infantil 3 já dá para usar alguma coisa. Dá para ir pensando nisso. A biblioteca digital, que é onde a gente tem os recursos para serem utilizados para além dos livros, né? Então vamos selecionar aqui também. Vou deixar todos. Segmento, educação infantil. Aí eu posso escolher o tipo de recursos que eu quero. Eu quero uma animação, eu quero uma atividade interativa, eu quero uma atividade com música, eu quero um áudio. Vamos abrir um áudio aqui, mas não vai dar para ouvir. Mas você abre o áudio. Eu cliquei, não clicou isso. Um passanel, corre pro tia, tá tudo aqui. Clica em abrir, vai começar a tocar. É que nesse dispositivo a gente não consegue ver o áudio. Põe no Bluetooth, tem a caixa Bluetooth lá e vai brincar lá no pátio de passanel. Mas antes, trabalhar toda a questão de como brincar, né? As regras da brincadeira e tal. E aí... Contextualizar, né? Isso. Guias do professor. Então a gente vai aqui olhar para a educação infantil. Foi aqui que eu abri que demorou cedo, né? É. Vamos lá para o infantil 3 agora. Então, ó, dá para fazer bem filtrado. Guia e recursos didáticos. E de manhã também surgiu um questionamento assim, por exemplo, que nem lá das situações didáticas, né? Do primeiro ao quinto, isso, das sequências didáticas. Do primeiro ao quinto, vocês vão ter uma cena que elas serão da educação infantil, então provavelmente não terão acesso às sequências didáticas do primeiro ao quinto. Porém, nós teremos, então esse também vai ser um trabalho nosso. Nós entraremos e aí a gente pode disponibilizar para vocês algumas sugestões dessas atividades aí, mas está mais fácil para nós podermos também disponibilizar outras sugestões, tá? Ou às vezes sente a necessidade, né? Fazer a demanda também, ver se compra alguma coisa, um material a mais que pode enriquecer a prática. Daí aqui eu também tenho um guia completo que a gente vai passando tudo desse modo assim, bem visual, né? Que facilita bastante a nossa visualização. Deixa eu só ir um pouquinho para baixo para a gente olhar melhor. Então, tem toda uma orientação de como conhecer o livro, sumário, ícones que indicam os campos de experiência definidos pela BNCC, trabalhados no livro. Coleção Sete Brasil. Então, isso aqui é muito interessante, olhar para esse. É o mapa para trabalhar com todo esse sistema, com todas essas ferramentas do melhor modo, né? Ó, tem a coleção. Eu queria baixar aqui. Concepção e formação integral da criança. Uma proposta à luz da BNCC. Então, são coisas muito importantes, que aí eu falo assim, muito trabalho de coordenação, um HPP virtual, pode ser
ser feito um estudo, porque a gente sabe, né, que o professor, ele às vezes não tem o tempo lá, não sei o que, para ler tudo, e são informações e são conhecimentos necessários que precisamos ter, que às vezes dá isso. Então, assim, a coordenação, ela pode pegar esse texto que já está na mão dos professores e trabalhar com ele. Não precisa ficar buscando nada fora, tá? Já está no Já livro, tem, então já já tem, pode para estudo, tá? Um momento de estudo. Aqui no Smart Lab é onde a gente tem o Smart AD, lembra que eu falei para vocês instalarem o Moderna Edu? É lá que vai fazer os cursos, pode ser também pelo navegador. Mas antes de ir para o aplicativo para fazer, aqui é muito importante acessar e vir no perfil. A gente vai entrar junto, colocar o nome completo e o e-mail institucional para que saia o certificado. Então aqui é o painel, onde eu acesso todos os cursos, são mais de 180 horas de curso, variados, para diversos temas, dá para ir na busca por tema, aqui ó, na lupinha da pesquisa. Mas aqui, ó, alguém entrou com esse vídeo de demonstração e já fez um cadastro. Vou mostrar só para vocês. Perfil, viu onde eu cliquei ali? No campo que seria uma foto, aqui no cantinho, ó, tá conseguindo ver? Perfil. Aí eu venho em editar perfil. Que daí eu vou colocar nome, sobrenome, e-mail. E aqui embaixo, enviar. É isso que vai garantir que eu tenho o certificado dos cursos que eu vou fazer. Então, antes de ir para o aplicativo, é uma facilidade. Eu tenho aqui o Moderna Edu, eu faço tudo por aqui. Mas antes de acessar essa facilidade, entrar pelo navegador, igual a gente entrou aqui no portal 7 Brasil, fazer esse cadastramento adequado do perfil para você ter uma comprovação do conhecimento que você buscou, do tempo que você dedicou, né, que é tão importante. É, porque eu acho que pelo aplicativo não pega, né? Eu acho que Não, tem que fazer aqui. Essa explicação eu recebi porque tiveram problemas de não sair certificado. E quando você falou cedo, eu falei, tem uma solução. Banco de questões. É Fundamental 1 e Fundamental 2 para montar as avaliações. Vou só mostrar para vocês, porque o planejador de aula está mais ou menos no mesmo sentido. E vocês vão ver que interessante que é que eu posso criar uma avaliação e é aquele mesmo raciocínio, né? Eu vou pela habilidade, então vou colocar aqui Fundamental 1, que é uma das coisas que eu tenho. Então teve 9.697 questões encontradas, sempre atualizadas, né? De acordo com a BNCC, de acordo com o que é pedido para cada fase. Posso ir pelo assunto para montar a minha avaliação ou pelas habilidades. Vamos aqui pelas habilidades. Educação infantil, EF. Eu tinha colocado de artes que não tem, né? Não tem, só tem de ensino fundamental. Ele vai mostrar. Não vai ter o EI, vai ter só o EF. Só o EF mesmo. Então não vai resolver, mas é por aqui que vai e que monta essas avaliações. Quando eu escolho as questões, eu passo o mouse em cima e ele me mostra a questão inteira. Aí eu vou solucionando, monto uma avaliação que sai prontinha para ser impressa e entregue para a aluna, para o aluno já fazer. Revista Educatrix. Lembra que eu falei? É uma revista mensal de circulação nacional que a gente acessa e baixa por aqui. E é sempre muito interessante, porque é o que realmente está acontecendo, né? São as tendências, é a atualidade da educação, é o nosso universo, é o nosso lugar. Tá, eu vou para uma entrevista, um artigo de algo que aconteceu lá, mas o que acontece na minha sala de aula muitas vezes tem relação com isso. Então é uma forma da gente ter virado com o todo, para além das nossas paredes, dos nossos ambientes e que nos dá também subsídios para a nossa prática diária. O assunto que você trouxe, eu acho que é algo que sempre está aqui, alguma coisa todo mês tem. Fundação Santilana, aqui tem os livros, eu amo esse cantinho. Eu falei que eu estou estudando esse aqui, ó, o Diálogo, Escola Família, que vai nos ajudar muito no entendimento da importância do vai e volta.
Então, tem vários, dá para pesquisar aqui, para buscar, mas eu vou abrir esse, que é o que eu estou olhando, ó. O que eu faço? Para eu não ter que abrir toda vez, esse link aqui em cima, cliquei ali, ó, que ele selecionou, eu deixei salvo no meu WhatsApp numa conversa que eu tenho comigo lá. Daí toda hora que eu quero ler, eu vou lá direto, abro no celular, estou numa fila de espera, estou esperando alguém chegar. Aí eu abro e já estou lendo no celular. É algo que me interessa, né? Geralmente a gente vai pesquisar as coisas que fazem sentido para o nosso dia a dia e esse portal é excelente para nos dar material de qualidade, atualizado, né? Alfa. Saúde. Aí da avaliação da alfabetização também não é o campo aqui. O planejador de aulas, é aqui que a gente vai agora. Qual é a facilidade? Eu posso fazer aqui, eu posso já salvar, já mandar por e-mail, porque geralmente a gente tem uma rotina, né? Semanal, aqui é semanal, vocês fazem? De mandar o planejamento das aulas. Fazem quinzenais e tem os outros que fazem semanais. Então aqui, ó, se eu acesso, eu tenho todos os meus planejamentos. Como todo mundo usa esse aqui, tem muita coisa aqui dentro. Se eu vou em calendário, eu vejo os meus planejamentos, como está distribuído no calendário. Por exemplo, eu quero vir aqui a diagnóstica inicial. Aí ele vai desse período, ele começa aqui no dia 1º de fevereiro, aí eu consigo abrir. Mas vamos lá na página inicial, criar, planejar. Ó, eu venho criar planejamentos. Quando eu vou fazer o primeiro, ou sempre que eu for fazer, é em criar planejamentos. Vou escolher uma data, a duração disso. Semanal, então vamos lá. Do dia 8, que é hoje, até o dia 14, próxima terça-feira. Nome do planejamento. Vamos colocar o que foi colocado de manhã, acolhimento, porque é nesse período que a gente está, né? Nome da escola, cada um vai colocar o nome da sua escola, a turma, pré-1A. Educação infantil, integrado aqui, né? Que é o que aparece já salvo. Eu vou no 2. Né? Deu confusão também aqui, né? Não, é no volume 1. Não. Sim, não é o volume? Não, é a turma? É a turma. Ah, tá. A turma do livro, né? É. Tá. Aí, ó, logomarca da escola, eu posso colocar também, personaliza, deixa bem bonito o documento. Seguindo as unidades ou capítulos dos livros ou seguindo as habilidades da BNCC? Seguindo as habilidades da BNCC. Então vamos lá. Ô, Samanta, aí depois a gente pode, conforme que ficar mais confortável pra gente, mas você vai estipular, não, eu quero que vocês iniciem pela atividade. Não, eu não vou estipular isso. Que for. Foi o que eu falei. Não, sim. Só pra gente deixar bem já claro, entrar né? A gente tenta pela habilidade. Beleza, vou tentar pela habilidade, vou tentar pelo conteúdo. Ah, nossa, eu me achei no conteúdo. É por ali que eu vou fazer. Tipo assim, né? O que for mais. Tá. Sim. Como eu sou novata, né? No pré, então eu gosto de saber tudo direitinho. Então, ó, quando eu escolho, ele vai me levar para as competências gerais. Vamos ter De olho foco. você bruxa. Deixa eu pôr no que vem, que eu já não conheço. Olha, se eu tiver mais Deixa eu pôr no que vem, ambiental, que eu já não tô mais, pode ver. Ó, então escolheu lá pelas habilidades, ele já vai me trazer para as competências gerais. Pensando que é o quê? Qual o tema que a gente deu? Acolhimento. Então a gente tem que olhar para isso agora, né? Com muita capacidade de falar, tá, eu quero trabalhar tudo, mas eu não dou conta de trabalhar tudo. Então vamos escolher com nitidez isso. Cabe essa competência? Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos? Cabe? Super, tá. Então vamos lá. Brincar cotidianamente
cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, ampliando e diversificando. Cabe? Também. Sim. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento, da gestão da escola, das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, as tais como escolha de brincadeiras, materiais, dos ambientes. Sim. Depois a gente limpa, tá? A gente escolhe tudo, depois a gente limpa um pouquinho. Explorar movimentos, gestos, sons. Ó, vamos pensar. Isso sim é da educação infantil, mas isso é do tema acolhimento? Sim. Sim, eu vou. Ela não quer que seja. Não é porque eu quero que Não, seja, é porque quero eu vou que fazer. seja. É uma semana. Eu gosto de planejar música, eu gosto de planejar. Sabe? Tá bom, vamos lá? Vamos subir então. Sobe um pouquinho, É. Ana. por Não, vou favor. dar um exemplo aí depois. Tá. Eu acho que aquela. Competências. Quando eu falo em competências, é um conjunto de habilidades. Então, se eu seleciono todas essas competências, imagina quantas habilidades eu tenho que desenvolver para eu chegar nessa E competência. como eu vou verificar se houve Tudo desenvolvimento, se isso eu tenho em muita uma coisa? semana, entendeu? É por isso que esse trabalho de eu pensar na habilidade como sendo algo muito amplo e usar os conteúdos para estar trabalhando e desenvolvendo aquela habilidade é bem trabalhoso, mas é o que me garante que eu vou conseguir desenvolver aquela habilidade. Porque assim, eu sempre falo, quem está comigo no pré já há um bom tempo, as habilidades a gente trabalha sempre. Às vezes, nem imaginando que a gente está trabalhando aquela habilidade. Então, se eu pego uma, que nem eu falo, pego uma atividade, nossa, nessa que atividade bacana, com isso eu consigo trabalhar isso, trabalhar isso, trabalhar isso, trabalhar isso, trabalhar isso. Sim, eu consigo trabalhar, mas vamos focar no quê? No desenvolver. Então, para eu desenvolver uma corrida de 1 hora num pique, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aos pouquinhos, começa um pouquinho, começa o quê? Aí eu vou chegar no quê? Numa competência. Porque aí eu vou conseguir trabalhar, correr 1 hora a 15 km por hora, né? Vamos pensar assim. Mas isso tudo é um trabalho diário com... Quando a gente olha aqui, né, para essa Entendeu? tela. Porque a gente trabalha todas as habilidades. Quando a gente faz, tá, vai para as habilidades. É, porque assim, ó, não tem como eu falar que eu vou trabalhar na educação infantil e eu não vou explorar movimentos, gestos, sons, mas essa não é a intencionalidade. Não No sei momento qual a é. gente tem nitidez sobre isso. Quais são as práticas que elas são inerentes ao universo da educação infantil? Então eu vou estar sempre explorando gestos, sons, movimentos, cores. Isso é a prática da educação infantil. Mas nesse momento, nessa temática que eu estou propondo, é uma habilidade, é uma competência a ser desenvolvida? Entendeu? A gente fazer esse raciocínio? Aí eu entendo que não entra. Explorar, né? Não é um... Eu não estou colocando foco nessa exploração nesse momento. O meu foco está em conviver, em trocar, nas brincadeiras, em participar ativamente. Mas eu vou trabalhar os movimentos. Mas eu não é um foco que eu preciso como competência de acolhimento, entendeu? Para desenvolver num acolhimento. É um exercício. É um constante exercício, que a gente vai ter que é um fazer. trabalho. E é isso que é a dificuldade, tá? Da gente mudar a dinâmica da construção de um planejamento. A gente sempre foi focado no quê? Eu tenho conteúdo e quais são... Aí eu venho com os objetivos, certo? Na verdade os objetivos, aí eu venho com o conteúdo e aí as atividades, certo? Bacana. Só que, mesmo eu
consequências. ficam quando eu como penso. consequência. Então, E aí, no fundamentos. final, o que a gente tem? A gente não tem uma habilidade desenvolvida, a gente tem uma habilidade trabalhada. Porque eu acho assim, já trabalhou essa, eu não vejo, eu não consigo avaliar se a criança desenvolveu ou não a habilidade. Por quê? Porque eu vou focar no conteúdo. Se ela sabe que no segundo domingo de maio é o Dia das Mães, mas qual é a habilidade por trás de saber sobre as datas comemorativas? Né? Então, assim, é uma coisa bem ampla, é uma coisa que para nós, foi de tarde que eu falei do lógico, para nós... Foi agora, foi. Então, para nós é lógico, mas para a criança não é. E quando a criança não entende o significado daquilo, ela não aprende. E aí ela vai lá para o primeiro ano, aí você pergunta, vai para o terceiro ano, você pergunta, dia 7 de setembro a gente comemora o quê? Eles não sabem, eles viram isso no maternalzinho, eles viram isso no pré-1, no pré-2, no primeiro, segundo, terceiro, e chega lá no terceiro ano e não sabem ainda, então eles não aprenderam, né? Eles trabalharam, ouviram falar, saíram de chapéuzinho, já saíram de bandeirinha, mas o significado, né, a habilidade ali, não foi, eles não conseguiram desenvolver, tá? É uma coisa assim, né? É difícil, até para nós professores, quando a gente senta para planejar, ele vai ser mais, que nem a Van falou, ele é dificultoso, mas assim, vamos tentar, né? Esse exercício, porque a gente tentando, a gente treinando, aí vamos falar na questão do treino, a gente treinando, chega uma hora que, nossa, isso vai ser natural, Se a gente continuar fazendo como a gente sempre fez, nunca a gente vai ter essa mudança e nunca vai ser fácil, sempre vai ser difícil. Então, aí eu vou falar assim, né? Aproveita agora que eu não sou bruxa e vamos tentar, ou que, né, não digo nem que tem uma bruxa, ou que tem alguém que cobre, ou que o sistema cobre que seja feito dessa maneira, né? Então aí a gente vai tentando e vai se familiarizando. A primeira frase lá, né? Ferramentas transformadoras. A primeira transformação tá em mudar isso na gente. E que a gente tem só no cliquezinho, aproveita que a gente não tem que ficar pesquisando, escrever, apagar, a gente começa a... Melhora bastante sendo por aqui, né? Eu acho que aquele jeito de aprendizagem que tá ali não é para acolhimento. O de cima. Buscar, Não, participar Ativamente com adultos. Porque é do planejamento da escola. Isso aí. Como é que a criança está querendo acolher a criança e a gente já vai querer desenvolver que ela Eles estão prontos, eles não estão prontos. Mas vamos lembrar, isso é competência. Então a competência é um conjunto de habilidades. A próxima vai para a habilidade. Mas isso, que nem o brincar cordialmente de diversas formas, tá? Nós vamos ver as habilidades que vão compor para a gente desenvolver essa competência, né? Porque assim, vamos lá, eu sempre dou esse exemplo, que é uma coisa que vem desde lá de 2001, quando começou os 4 pilares da educação, o que são competências, habilidades, tal. O que é um jogador de futebol competente? É aquele que reúne todas as habilidades em si. Não adianta só ser um bom chutador e não defender, e não correr, não é isso. Ele não é competente. Não, ele tem uma alta habilidade em chutar. Então, às vezes, nem o atacante. Eu pego o atacante por quê? É certeiro, ele chuta bem, eu pego ele e boto no gol. Agora, eu tenho jogadores de futebol que eu posso colocar ele em qualquer área ali do campo, lateral direito, lateral esquerdo, que ele vai ser competente, ele vai desempenhar a função, a habilidade, ele tem todas, entendeu? Por isso que a gente fala, Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Por que o Neymar se tornou
tornou competente? Porque ele puxa toda a defesa para ele, né? E deixa os outros livres. Isso é uma competência, gente. Isso é uma habilidade que torna ele competente. Porque ele deixa os outros jogarem e faz, entendeu? Nós estamos discutindo agora, que está aqui na base da educação infantil, mas está lá nesse currículo do ensino médio, para ser novamente discutido, Isso. para particularizar a competência da pessoa. Isso. E o analfabeto funcional, que nós temos um grande número. Sim. Tá? Só sabe escrever o nome, mas não tem nenhuma outra competência. Isso. E onde a transformação vai começar? Tem que ser aqui na base, né? Isso, professor. Vai começar a gente. Olhando para essa ferramenta, com essa grande oportunidade que ela dá, é só olhar e tá ali, clica e compõe, né? O entendimento Por vai isso chegar. que, novamente falo, me coloco à disposição para ajudar, tá? Nesse processo, que é difícil, tá? Que às vezes até eu, penso na atividade e não penso na habilidade, sabe? Porque eu sou professora como você. O nosso entendimento disso vai chegar com a nossa prática disso, Isso. não vai ter outro jeito, com essas trocas, com essas partilhas. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, né? Sim? Sim. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal. O acolhimento. Acolhimento. Porque assim, quando eu acolho, eu preciso saber da necessidade do outro. Então, essa competência, a gente precisa trabalhar, entendeu? Vão ter as outras habilidades. Conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidado, interação, brincadeira, linguagens vivenciadas na instituição escolar e seu contexto familiar comunitário. Eu acho que no acolhimento, como no primeiro momento, às vezes ele está até se familiarizando com o ambiente, isso não é uma coisa que é trabalhada de imediato. A construção da identidade em si, mas é uma experimentação dessa identidade, né? Então vamos lá, viu como é sutil? E também depende do ponto de vista. Também. Do ponto de vista do. O que a gente colocou aqui? Código da habilidade EI 01, né? 02, quer dizer? 02. Ele vai puxando, né? EO, que é o outro, o campo de está experiência. mais direcionado ao acolhimento. Olha lá. Aí Isso. o 01, né? A gente selecionou primeiro, vai querer selecionar outro. Ó, ele mostra já o que é, né? O 03, vamos. Tá vendo? Que está de acordo com aquelas competências que a gente Eu começo colocando o Você viu que código. pulou do EO 01 para o EO 03. Então significa que as competências lá não cabem o EO 02, tá? Então a gente não vai ter atividade com o EO 02. Então, ó, o eu, o outro e o nós. Olha lá. Aí sim ele vai Dá todas as habilidades. para dentro da unidade do eu sou assim lá Do começo do livro. Quer ver? Então vai. desenvolver a oralidade escrita Sim ou não? Pra no acolhimento. Não. Identificar as letras do próprio nome. Não. Identificar-se perante o grupo. Sim. Sim. Aqui fica mais palpável, né? Depois que a gente olhou para esse amplo. Conhecer e valorizar as preferências de cada integrante do grupo. Sim, né? Sim. Desenvolver a oralidade. Eu acho que Nós sim. entendemos isso. Sim, eles vão estar falando. Acho que sim, né? Discriminar ações realizadas com e sem a ajuda de um adulto? Não, né? Não necessariamente. Relatar experiências pessoais? Sim. Sim, né? Mas conhecer. Experimentar brincadeiras para desenvolver a autonomia? Também.
Acham que sim? Tem necessidade nessa semana de acolhimento? Não. Não, né? Né? Porque eu não vou precisar. Nessa semana de acolhimento, o meu foco não é trabalho com autonomia, entendeu? Entendi, mas Mas assim. não concordo. Mas sempre, mas sempre Tá. né? Sim, mas é um farol. Banheiro. Nós recebemos a Banheiro, Não, primeiro momento é acolhimento. Eles têm uma situação que tiveram acompanhada da Mas, ó, e agora eles vão tirar o banheiro sozinho. vamos olhar a próxima, ver se ela atende isso aí mais do que autonomia. banheiro. Identificar atividades da rotina escolar. Será que não é isso primeiro? Identificar as atividades da rotina. Assoar o nariz. Não. Coisas Não, Acho faz que não, sentido. acho que ali- Autonomia. Autonomia? Tá tudo bem. É autonomia. Esse vai ser o planejamento de vocês. gente, Depois eu vou cobrar, hein? Tá bom, Essa vai semana. Esse é o É isso, gente. É isso, olha lá. Eu vou cobrar o desenvolvimento da autonomia na semana de acolhimento. E não o trabalho da autonomia. Mas Samanta faz parte, mas não é o foco, é isso. Faz É parte.